Olá, futuro nomeado! Olá, futura nomeada! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula preparada com muito carinho e muita objetividade que vai te ajudar a subir mais uma escadinha desse teu processo rumo à tua tão sonhada posse em um cargo público efetivo. E essa será a primeira de uma série de aulas que irei trazer conteúdos gerais a maioria dos concursos da área de educação, e eu espero que você fique comigo até o fim, que eu prometo que você vai sair dessa aula um pouco mais preparado para gabaritar qualquer questão na área de educação. Então vamos embora, que em nossa aula de hoje nós iremos falar sobre a lei de número 8.069, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa aula vai tratar especificamente das disposições preliminares do Estatuto. Nós iremos trazer os 6 artigos completinhos e esquematizados. Falar em esquematizado, eu deixei aqui na descrição uma apostila muito bacana, elaborada por mim, totalmente esquematizada, que vai te ajudar a entender um pouco melhor o Estatuto da Criança e do Adolescente de uma forma bem intuitiva. Então, base essa apostila, acompanhe essa aula. E outra, eu dividi essa apostila em 2 partes. Ela está muito bacana. A primeira parte, vocês vão encontrar o artigo totalmente esquematizado, totalmente didático, e depois a hora do treino, que são questões atuais de concursos recentes sobre aquele artigo. Então vocês vão ter ali o artigo atualizado e esquematizado, mais as questões para que você possa ali praticar aquilo que você aprendeu a partir da leitura da apostila do professor Bruno Bonfim, tá? Então, caso vocês gostem dessa apostila, compartilha. Pode jogar em quantos grupos você tiver, pode jogar e divulgar. E me segue também nas minhas redes sociais. Se inscreve aqui também no meu canal para acompanhar as nossas próximas aulas, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora, sem mais conversas, vamos iniciar a nossa aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, das disposições preliminares. Então, primeiro nós vamos trazer o artigo, explicar um pouquinho sobre do que se trata esse artigo e depois responder uma questão e assim sucessivamente até encerrarmos os 6 artigos das disposições preliminares do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando que essa parte do Estatuto cai bastante em provas, tá? E lá no final eu vou trazer um recadinho muito bacana que eu acho que você vai gostar, tá? Então vamos lá? Então o artigo 1º vai trazer o seguinte: esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Não é proteção parcial, não é uma proteção mediana, é uma proteção integral. Ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai zelar pela proteção integral da criança e do adolescente. E isso vai estar presente em todo o Estatuto. Então, leiam o Estatuto pensando já nisso, tá? De proteção integral, de proteção geral da criança e do adolescente. Lógico que nós temos que entender alguns pontos. Vejam, crianças e adolescentes são cidadãos plenos que possuem direito à vida, à liberdade, à saúde, à segurança, à educação, como todas as demais pessoas, não se restringindo à tutela e intervenção dos adultos. O que eu quero dizer com isso, concurseiro e concurseira? As crianças e adolescentes gozam de todos os direitos comuns ao ser humano. Eles são seres humanos, então têm direito à saúde, à educação, enfim, a todos os direitos. Então nenhum adulto, o pai, ou mãe, ou tio, ou avô, não pode, segundo o Estatuto, restringir a criança e o adolescente de seus direitos. Então é muito importante que vocês entendam isso. Eles são crianças e adolescentes, são dotados de plenos direitos e eles não podem estar restritos ali a uma tutela, a uma intervenção de algum adulto. Tá? Então isso é muito importante para que vocês fixem aí na sua mente. Então as crianças e adolescentes não são objetos, não são de ninguém. Eles têm direito, assim como todas as demais pessoas. E esses direitos eles devem ser resguardados de forma integral. Então o Estado e a sociedade vai zelar para que essas crianças e adolescentes tenham igual acesso a todos esses direitos sem restrição e de forma integral. Então o texto vai continuar falando o seguinte: uma vez que estão em fase de crescimento físico, psicológico e social, cabe à sociedade, à família e ao Estado zelar pela sua proteção integral com absoluta prioridade,
como nos traz a Constituição Federal em seu artigo 227. Então, veja, antes da gente ler o artigo 227 da Constituição Federal, que eu trouxe para fazer uma conexão que pode sim cair uma questão nesse sentido, e se cair, vocês vão estar cientes também, é importante que vocês entendam o seguinte, ó, que a criança e o adolescente, segundo o ECA, está protegido de forma integral, só que ele ainda está em processo de desenvolvimento. Então, para que ele tenha acesso a todos esses direitos, a sociedade, a família, tem que zelar pela sua proteção integral e com absoluta prioridade. Não é uma prioridade que você tem que deixar em segundo caso. Não é uma prioridade que você tem que terceirizar. Não. É uma prioridade absoluta. Não é qualquer prioridade. Então, entenda aqui. A proteção integral da criança, ela deve ser tratada com absoluta prioridade, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí ele vem falar que no artigo 227, nós temos o seguinte, ó, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, olha aí mais uma vez, ó, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então nós temos aí na Constituição falando exatamente o que nos traz o Estatuto. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai zelar pela proteção integral à criança e ao adolescente, resguardado aí todos os seus direitos. E a sociedade, a família, tem que zelar para que esse adolescente e essa criança tenham esses direitos, porque entende que eles são seres ainda em desenvolvimento. E eles não podem sozinhos zelar por isso, porque eles ainda estão em fase de desenvolvimento. Então, cabe à sociedade proteger integralmente essas crianças e esses adolescentes. E é isso que vai trazer o artigo 1º, que ele vai introduzir a ECA. Então, ele vai praticamente direcionar todo o objetivo do Estatuto. Né? Então, isso é muito importante, porque pode sim ser objeto de questão da tua prova. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Então, vamos observar como é que esse artigo caiu em provas mais recentes. Vamos lá? Então, vamos para uma questão aí recente da FGV, da Secretaria de Educação do Amapá, a prova para pedagogo, que vai dizer o seguinte, ó, na segunda metade do século XX, a Organização das Nações Unidas elaborou a Declaração dos Direitos da Criança e introduziu a doutrina da proteção integral, a qual foi absorvida no artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e norteou o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, de 1990. A respeito da doutrina da proteção integral adotada pelo ECA, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa. Então eu quero que você, concurseiro e concurseira, dê uma lida, pause esse vídeo, tente responder, tá bem? Então pausou, tentou, conseguiu, não conseguiu, agora vamos juntos tentar responder essa questão. Vamos lá. Vamos observar quais são as verdadeiras e quais são as falsas para achar a nossa alternativa. Então, a primeira afirmativa vai dizer o seguinte, parte da compreensão de que as normas que cuidam de crianças e de adolescentes devem concebê-los como cidadãos plenos, porém sujeitos à proteção prioritária, tendo em vista que são pessoas em desenvolvimento físico, psicológico e moral, que nós acabamos de ver em nosso artigo 1º, sim, né, que as crianças e adolescentes, eles têm ali a proteção integral, mas eles devem ali ser protegidos prioritariamente, tendo em vista ali que eles estão em desenvolvimento. Então essa questão está corretíssima ali, que fala que eles são cidadãos plenos. Olha aí, eles têm todos os direitos, estão sujeitos ali à proteção prioritária, porque estão em desenvolvimento físico, psicológico e moral. Então essa questão está corretíssima, verdadeira. Tendo em vista que a primeira afirmativa é verdadeira, nós já conseguimos eliminar ali a letra C, ó, e a letra D, né? Então vamos ali para a segunda afirmativa. Considera a família, a sociedade e o Estado solidariamente responsáveis pela garantia às crianças e aos adolescentes de todos os direitos fundamentais de cidadãos e de pessoas em desenvolvimento.
corretíssimo. Nós acabamos de ver que sim, que cabe ali à família, à sociedade, o Estado, se responsabilizar ali pela garantia desses direitos, dessas crianças, desses adolescentes. Então, eles devem ser protegidos, devem ter suas garantias também ali protegidas, porque eles são pessoas em desenvolvimento. Então, afirmativa corretíssima, tá bem? Então, aí a gente já consegue cortar a letra A, que fala que a segunda afirmativa é falsa, e nós acabamos de ver que ela é verdadeira. Então, vamos para a próxima afirmativa. Reconhece as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos. Correto. E não como objetos da intervenção estatal ao estabelecer que eles gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Corretíssimo, tá, gente? A criança e o adolescente, eles são sujeitos de direitos. E não ali estão sujeitos a uma intervenção estatal, seja de adulto, seja do que for, porque eles têm direito. Assim como qualquer outra pessoa, qualquer outro cidadão, eles têm direitos. Porém, eles são protegidos pelo Estado, pela família, pela sociedade, porque eles são ali pessoas em desenvolvimento. Então, a última afirmativa também está correta. Sabendo disso, nós eliminamos a letra B e nosso gabarito, letra E. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseira? Então, vamos embora, arrumando a tua aprovação. Vamos lá para o segundo artigo do ECA. O segundo artigo vai trazer ali uma consideração muito importante que cai bastante em prova, que é justamente essa faixa etária que acaba pegando muita gente. Mas hoje vamos dar uma reforçada para lembrar a faixa etária de criança e de adolescente. Quando se considera criança e quando se considera adolescente, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá? Então, considera-se criança, tá? Quando nós temos ali até 12 anos de idade incompletos, tá, gente? Então, não são 12 anos de idade completos. 12 anos completos já não é mais criança, já é adolescente, segundo o ECA. Então, até 12 anos de idade incompletos é considerado ainda criança, tá bem? E quando nós falamos de adolescentes, nós vamos ter entre 12 e 18 anos de idade. Tá bem? Então, criança até 12 anos de idade incompletos e adolescentes entre 12 e 18 anos de idade. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Então, não te esquece. Até 12 anos incompletos, criança. Entre 12 e 18 anos de idade, adolescente. Tá bem? Então, vamos embora. Continuando o artigo 2º, que vai falar o seguinte. Ó. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então, presta atenção para o que tu estiver fazendo agora. Dá uma olhada nisso aqui que pega muita gente, tá? Então, vejam. Em casos excepcionais expressos em lei, eu trouxe aqui um exemplo. Esse estatuto ele também vai ser aplicado, que é ali entre 18 e 21 anos de idade. Como, por exemplo, em caso de medida socioeducativa do artigo 121 do Estatuto, que pode ser aplicada por no máximo 3 anos e ser cumprida até os 21 compulsoriamente. O que quer dizer isso? Vamos supor que um adolescente de 18 anos ele cumpre ali uma infração. Lembrando que não é crime, adolescente e criança, de acordo com o ECA, não comete crime, comete infração. Então, fica muito atento em tua prova. Tá bem? Em caso de uma infração desse adolescente, e esse adolescente seja encaminhado para uma medida socioeducativa, né? De acordo com o artigo 121, o que é que vai acontecer? Já que no outro ano, de acordo com o estatuto, ele deixa de ser adolescente. Então, nesses casos, nós temos também o estatuto sendo aplicado para essas pessoas. Por quê? Ele ou ela vai entrar nessa medida socioeducativa com 18 anos e ela pode ser aplicada por no máximo 3 anos e ser cumprida até os 21 compulsoriamente, ou seja, 18, então 19, 20, 21. Então, até os 21 anos ele vai poder cumprir essa medida socioeducativa. Passou disso, ele já vai ser considerado como adulto e já vai ser julgado como tal. Mas, em alguns casos, o Estatuto da Criança e do Adolescente ele vai ser sim aplicado às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Esse é um dos exemplos, mas pode ter outros casos, tá bem? Então fica muito esperto, porque caso caia alguma questão nesse sentido, você não vai se atrapalhar. Tá bem, concurseiro?
Tá bem, concurseiro? Então vamos agora responder uma questão. Vamos lá? Então essa questão aí, também em 2023, da UPE-NET, da Prefeitura de São José da Coroa Grande, do estado de Pernambuco, vai nos trazer o seguinte, ó. Sobre a lei número 8.089, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que se considera criança para os efeitos dessa lei. Então dá uma pausa nesse vídeo, tenta responder, vê se tu consegue acertar, que nós acabamos de ver isso no artigo 2º, e vamos responder agora em conjunto, tá? Letra A. A pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescentes, aquela entre 12 e 18 anos de idade, correto? Não vou nem enrolar, porque a gente acabou de ver, né, que adolescente é a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Agora, se tivesse assim, ó, criança é a pessoa até 12 anos de idade e adolescente, aquelas entre 12 e 18 anos de idade, estaria incorreto, porque 12 anos incompletos é criança, 12 anos adolescente. Então não caia nessa casquinha de banana. Letra B, ó, a pessoa até 10 anos de idade, incorreto. Né? A pessoa até 12 anos de idade, incorreto também. Ó, a letra C fala justamente do que eu tinha falado. Ó. E adolescente é aquela entre 11 e 16 anos de idade, incorreto. A pessoa até 11 anos de idade, incompletos. E adolescentes, aqueles entre 12 e 19 anos de idade, incorreto. E letra E, a pessoa até 12 anos de idade, completos, não. E adolescentes, aquela entre 12 e 19 anos de idade. Isso aí é só para derrubar você, mas com o professor Bruno vai ficar em pezinho, porque agora tu já sabe. Criança é até 12 anos de idade incompletos e adolescente até 18 anos de idade, tendo aí o estatuto sendo aplicado excepcionalmente em alguns casos entre 18 e 21 anos de idade. Então não te esquece dessa informação. Então, gabarito da questão, letra A. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Agora presta atenção. Na tua apostila que eu preparei, que tá logo aqui abaixo desse vídeo, nós vamos ter mais questões, tá? Eu estou respondendo aqui no vídeo algumas, mas vocês vão ter mais uma questão para cada artigo das disposições preliminares. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Então vamos embora. Terceiro artigo. O artigo 3 vai falar o seguinte, ó. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais. Isso a gente já falou, né, no artigo 1º. Vejam que os próximos artigos vão sempre dialogar com o primeiro, com essa temática da proteção integral, dos direitos fundamentais. Tá? Então vamos continuar. Inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento. Ó, grava isso aí. Físico, mental, moral, espiritual e social. Físico, mental, moral, espiritual e social. Então presta atenção que pode cair a letra da lei e você acabar se confundindo, tá? Então a criança e ao adolescente vão ser asseguradas todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento, ou seja, a fim de permitir, a fim de possibilitar que essas crianças e esses adolescentes eles se desenvolvam fisicamente, mentalmente, moralmente, espiritualmente e socialmente. Então não te esquece. Físico, mental, moral, espiritual e social. Então essas são as possibilidades de desenvolvimento que vai ser apresentada ali no seu artigo 3º do ECA, tá? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas vamos dar continuidade. Em condições de liberdade e dignidade. Então, a partir das condições de liberdade e de dignidade, os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação. Qualquer criança ou adolescente. De nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiental, região e local de moradia ou outras condições que diferenciam as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Ou seja, todas as crianças são inclusas nesse estatuto. Não há distinção de nascimento, situação familiar, de raça, etnia, enfim. Todas as crianças. Então, esse estatuto ele vai estar ali presente para todas, independente de raça, de cor, de etnia, de credo,
de deficiência, de qualquer condição que diferencie as pessoas. Tá bem? Então isso tem que ficar muito claro na tua mente. Vamos tentar responder uma questão agora? Vamos lá? Questão aí 2023 da banca AMEOS, né, da Prefeitura de São José do Cedro de Santa Catarina, que foi ali a prova para professor de ensino fundamental dos anos iniciais. Vai falar o seguinte: o direito da criança e do adolescente demarcou um campo especial no ordenamento brasileiro. A partir de 1988, crianças e adolescentes são reconhecidos na condição de sujeitos de direitos e não meros objetos de intervenção no mundo adulto. A proteção integral às crianças e adolescentes está consagrada nos direitos fundamentais inscritos no artigo 227. Vejam o artigo 227 aparecendo novamente, porque esse artigo, pessoal, ele vai nortear o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, você deve entender esse artigo para que você consiga ali pensar o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bem? Da Constituição Federal de 1988 e nos artigos 3 e 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a promulgação destes direitos fundamentais tem amparo no status de prioridade absoluta dado à criança e ao adolescente, uma vez que estão em peculiar condição de pessoas humanas em desenvolvimento. A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento. Isso foi o que nós acabamos de ver no artigo 3º. Então, quais são esses aspectos que a criança e o adolescente vão ter ali a possibilidade de ser desenvolvido a partir, né, do direcionamento do Estado, da proteção integral, enfim. Marque a alternativa que apresenta todos os elementos que completam coerentemente o caput desse artigo 3º. Letra A. Físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Letra B. Mental, moral, de saúde e social em condições legais de dignidade. Letra C. Físico, ambiental, cognitivo e mental em condições de liberdade e de dignidade. Ou letra D. Ambiental, social, físico, mental, moral, que tem amparo digno dos familiares. Nós acabamos de ver isso em nosso artigo 3º. E essa questão está muito tranquila, porque tem alguns elementos que a gente já consegue cortar. Veja, a letra B vai falar mental, moral de saúde. Nós acabamos de ver isso. Nós visualizamos saúde entre esses elementos. Então, não é possível que seja a letra B. A letra C tem ambiental, pessoal. Nós acabamos de ver que não tinha ali ambiental quando nós lemos o nosso artigo. Ambiental novamente na letra D. Então, nos sobra ali a letra A, pessoal. Físico, mental, moral, espiritual e social. Então, isso é o que consta no artigo 3º. Isso é o que nós acabamos de ler. Então, é muito importante que você dê uma olhada, dê uma lida, uma relida nesses termos, para que você não venha a perder uma questão simples por não saber alguns elementos importantes e que já foi cobrado em provas anteriores. Por esse motivo, o nosso gabarito é a letra A. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Então, vamos embora para o nosso artigo 4º. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de saber se você já se inscreveu no meu canal, já me seguiu no meu Instagram, para que a gente possa ali estar dialogando, trocando informações sobre diversas áreas de concurso relacionadas à educação. Eu espero contar com o teu apoio. Me segue, compartilha com outras pessoas, para que eu possa dar continuidade a esse trabalho que vem te ajudando nesse caminho rumo à tua tão sonhada posse em um cargo público efetivo. Então vamos embora, rumo à tua aprovação. Então o artigo 4º vai falar o seguinte: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos. Então veja aí novamente, trazendo o papel da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, que é o que? Assegurar com prioridade, mas não é qualquer prioridade, é com absoluta prioridade a efetivação dos direitos para as crianças e os adolescentes. E quais são esses direitos? Direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização,
a cultura, a dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Então não te esquece, dá uma lida, dá uma relida, tenta entender esses princípios básicos, que na hora da tua prova tu vai conseguir responder as questões referentes a esse artigo com tranquilidade. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Então usa a apostila do professor Bruno, que está bem esquematizada, que vai direcionar a tua mente a um estudo mais organizado, para que tu consiga entender a raiz do estatuto, a base norteadora. E é isso que vai fazer com que tu consiga ser aprovado e gabarite as questões referentes ao estatuto da criança e adolescente. Vamos continuar? Então, o artigo 4º vai continuar falando o seguinte: a garantia de prioridade compreende. Então, essa prioridade que se fala esse estatuto vai se compreender em, aí letra A, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Antes da gente dar continuidade, preste atenção, tá? Se eu falo que é absoluta prioridade, as crianças e os adolescentes vão ser atendidos prioritariamente ou não? Logicamente que é prioritariamente. Então, tudo que tiver relação com a criança e com o adolescente vai ter uma certa prioridade em relação a outras pessoas. E isso que você tem que ter na sua mente. E é disso que vai tratar basicamente esse artigo. Veja, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, a criança e o adolescente vai ter primazia, vai ter prioridade de receber essa proteção e esse socorro em qualquer circunstância, tá? Letra B. Precedência, novamente, ó, precedência, ou seja, prioridade de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Letra C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Então, ó, mais uma vez, preferência, que vai ser tratada com certa prioridade. Então, preferência. Então, letra D. Ó, destinação privilegiada, novamente, ó, de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, essa criança e esse adolescente vai sim ter prioridade nesses atendimentos, nessa formulação de leis, na prestação de socorro, no serviço em atendimento público. Então, isso é muito importante para que você consiga entender a base desse artigo. Então, vamos responder agora uma questão. Essa questão aqui, também 2023, da banca BRB, da Prefeitura de Borda da Mata, de Minas Gerais, vai trazer o seguinte, ó. O artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente estabelece que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A garantia de prioridade estabelecida no artigo compreende: primeira afirmativa, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Nós vimos ou não vimos isso no artigo 4º? Olha ali, ó, na letra A. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, a primeira afirmativa está corretíssima, tá bem? A segunda afirmativa diz: participar da vida política na forma da lei. Será que nós vimos isso? Vamos dar uma olhadinha. Nós não vimos isso nesse artigo, né? Então, vamos voltar para a nossa questão. Então, pessoal, essa segunda afirmativa está incorreta. Aí você pode estar se perguntando, mas eu vi que tem isso sim no Estatuto. Eu lembro que eu li, eu lembro que eu estudei. Por que está incorreta, professor? Porque muitas bancas costumam pregar essa caixinha de banana para derrubar o candidato que estudou. Porque ele vai dizer que tem sim, que tem isso na ECA e vai responder que é verdadeiro. Só que o comando da questão vai dizer o seguinte, ó, estabelecida onde? No artigo. E qual foi o artigo mencionado? Artigo 4º. Nós temos isso no artigo 4º, nós acabamos de ver que não. Então, por esse motivo, a segunda afirmativa está incorreta, porque a questão não pediu para analisar todo o estatuto, apenas o artigo. E no artigo nós não temos da vida política na forma da lei. Nós temos isso sim, mas é no artigo 16. Então presta muita atenção para que tu não caia numa caixinha de banana. Vamos seguir para a terceira afirmativa. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Olha, novamente ali, ó, vamos ver.
Nós não temos isso no artigo 4º, tá? Nós temos isso novamente errada, nós temos isso no artigo 16. Então presta atenção para que tu não caia nessa casquinha de banana e não confunda um artigo com outro. Não é porque tem no estatuto que pode ser a resposta, mas tem que ficar atento e atenta ao comando da questão. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Então vamos continuar agora na próxima afirmativa, afirmativa 4ª, que vai dizer o seguinte: destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Destinação privilegiada ali na letra D, ó, de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, por esse motivo, a nossa quarta afirmativa está corretíssima. E a quinta, vamos ver? Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Nós acabamos de ver também que está corretíssimo, né? Ali na letra C. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Então, por esse motivo, a quinta afirmativa está correta. E qual é a alternativa que nós temos? A primeira, a quarta e a quinta? A letra A é o nosso gabarito. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Espero que você esteja aí acompanhando e esteja gostando desse nosso conteúdo. Então, acabando essa aula, dá uma olhada na apostila, tenta responder as outras questões, que eu tenho certeza que isso vai te fazer subir um pouco mais a tua escadinha da aprovação. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Então, vamos embora para o artigo 5º. O artigo 5º vai trazer o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de quaisquer forma de. Vai se tratar sobre as punições para aquelas pessoas que não assegurarem a proteção integral ou que cometerem qualquer ato de ação ou omissão contra as crianças e os adolescentes. E aí vai se trazer nesse artigo especificamente essas formas, né? Nós vamos ver agora. Olha aí, ó. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. E aí o artigo 5º ele vai continuar falando o seguinte: ó, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Ou seja, a pessoa se omitiu, praticou esses atos de negligência, de opressão, de exploração, ou se omitiu ao ver um fato, também está cometendo um crime, tá, pessoal? Então é muito importante que vocês entendam que será punido as pessoas que desrespeitarem, né, que causarem alguma negligência, discriminação, exploração, violência, opressão, crueldade contra a criança e ao adolescente por ação ou omissão. Se eu faço alguma dessas formas ou se eu me omito ao saber que alguém fez. Então, nas duas hipóteses, será punido na forma da lei, por ação ou omissão. Então, isso é o que vai nos trazer o artigo 5º. Vamos responder uma questão sobre o artigo 5º? Então vamos lá, mais uma questão aí, atualizada em 2023, da banca IBFC, da Secretaria de Educação do Acre. Vai falar o seguinte: ó, de acordo com os dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as afirmativas abaixo. A primeira afirmativa vai dizer o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência. Olha aí, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Isso aí está correto ou não está, concurseiro ou concurseira? Corretíssimo. Nós acabamos de ver a lei, tá? Então, essa afirmativa está correta. Vamos ver a segunda. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Nós acabamos de ver também no artigo anterior. Está corretíssimo. E vamos dar continuidade à afirmativa 3. Não é possível, em nenhuma hipótese, a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente aos maiores de 18 anos. Não é possível, concurseiro e concurseira. O que é que foi que vocês viram com o professor Bruno? Que há sim casos excepcionais onde o Estatuto ele vai ser aplicado às pessoas acima dos 18 anos.
compreendendo ali dos 18 também aos 21 anos. Então, presta atenção que há sim hipótese, tá? Então, por esse motivo, essa questão está incorreta. Então, estão corretas as afirmativas 1 e 2. Então, qual é o nosso gabarito? Gabarito letra B. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Então, espero que você tenha entendido a base. Veja que vocês já estão entendendo um pouco mais essas alternativas, estão entendendo um pouco mais a ECA, e é isso que eu quero para você. Que você, além de entender, que você saiba fazer essas ligações, esses diálogos entre a ECA, entre a Constituição Federal, que isso costuma cair demais nos concursos de educação. Vamos dar continuidade para o nosso último artigo das disposições preliminares, o artigo 6º. O artigo 6º ele vai dizer o seguinte: na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige. Presta atenção, pessoal. O que seriam esses fins sociais? Seriam os fins humanos, coletivos, individuais, que zelam ali pela dignidade humana, pela dignidade do ser humano enquanto pessoa. E isso é muito bacana, porque você entendendo isso, você consegue entender as questões. Nenhuma questão que vá em desencontro aos fins sociais vai estar correta, vai estar sob a ótica do Estatuto, porque o Estatuto ele vai ser direcionado para os fins sociais, prezando os fins sociais. Então, nada que se oponha a isso vai estar correto. Então, se eu tenho alguma afirmativa que vai falar por questões financeiras, aquele projeto não pode ser aprovado em benefício das crianças e adolescentes, eu sei que aquilo ali está errado, porque não pode se levar em consideração as questões financeiras, a menos que essas questões financeiras prejudiquem os fins sociais. Então, é muito importante que você entenda a base do Estatuto para que você consiga responder qualquer questão sobre o Estatuto. Então, vamos dar continuidade. Então, leva-se em conta os fins sociais a que ela se dirige. Então, ali a humanidade, ao bem coletivo, individual. E vai continuar dizendo o seguinte, ó, as exigências do bem comum. Veja, os direitos e deveres individuais e coletivos, as condições peculiares da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Então, se a criança e o adolescente está em desenvolvimento, ele deve ser protegido com absoluta prioridade pelo Estado, pela comunidade, pela família. Então, sabendo dessa base, dessa síntese do artigo 6, vamos responder a nossa última questão sobre as disposições preliminares do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 6 é do Instituto Mais, também em 2023, foi da Prefeitura de Santana de Parnaíba, em São Paulo, que foi ali da prova de monitor assistencial. Então, vai trazer o seguinte: na interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser levado em conta. O que é que deve ser levado em conta? Eu quero que tu dê uma pausa. Leia as questões. Veja se você entendeu a base do Estatuto. Tenta responder. E agora vamos compreender, para fechar com chave de ouro, a resolução da 6ª questão do nosso material de hoje. Então, a letra A vai dizer o seguinte: ó, a política da ocasião, as exigências do Estado, os direitos e deveres individuais e a condição homogênea de ser criança ou adolescente. Está totalmente errado. Nós já vimos que não. Primeiro, que o Estatuto ele não vai levar em consideração a política da ocasião, e sim o bem social, o bem comum. Nós acabamos de ver isso no 6º artigo. Né? Então, as exigências do Estado, não é a exigência do Estado, é o bem social, os direitos e deveres individuais, ok, mas ali a condição homogênea de ser criança, as crianças são homogêneas, os adolescentes são homogêneos, não. As crianças e adolescentes são heterogêneos. Então, essa alternativa aí está incorreta. Então, letra B. As experiências da família, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição comum da criança e do adolescente como pessoa ainda sem uma identidade própria. Essa alternativa está errada, porque o que nos traz como prioridade é a situação da criança e do adolescente. A família ela vai ser importante para garantir que essa criança e esse adolescente tenham esse acesso aos seus direitos, né, sejam resguardados seus direitos, mas não é o fim do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Então, o fim é a proteção integral da criança e do adolescente. Então, por esse motivo, a alternativa B está incorreta. Letra C. Os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoa em desenvolvimento. Alternativa corretíssima, pessoal. Veja,
trouxe os fins sociais a que o Estatuto vai se dirigir, falou ali da exigência do bem comum, o acesso ali aos direitos e aos deveres coletivos e individuais, a condição da criança ou adolescente como pessoa em desenvolvimento. A letra C está corretíssimo. A letra D. A letra D já começa erradíssimo. Os fins econômicos. Não vai levar em consideração os fins econômicos, vai levar em consideração os fins sociais. Tá? Então, por esse motivo, nosso gabarito é a letra C. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseira? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Foi um prazer iniciar essa série contigo. Fica comigo, me segue no Instagram, se inscreve aqui no meu canal e vamos junto rumo à nomeação, porque eu tô contigo até a tua aprovação. Mas antes de tu sair desse vídeo, presta atenção. Eu vou deixar logo aqui abaixo uma lista, tá? Que eu estou elaborando material completo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não sei quando você está assistindo esse vídeo. Se você está assistindo no momento que eu estou publicando, nós vamos ter uma lista aqui de espera para as pessoas que têm interesse em adquirir o material completo sobre o ECA, igualzinho a esse material que eu estou trazendo hoje para vocês, só que completo e esquematizado. Então eu vou deixar essa lista de espera. Quem tiver interesse, se cadastra. Agora, se você já estiver vendo e esse material já estiver disponível, é só acessar esse material logo aqui abaixo também na descrição. Foi um prazer estar aqui contigo mais uma vez. Um forte abraço e até a próxima. E não te esquece, eu estou com você até a sua aprovação. Tchau, tchau.